A paz do Senhor a todos. Estamos muito felizes em tê-los conosco neste programa Acessibilidade em Ação. E hoje nós temos convidados especiais. Nós temos muitas surpresas, entre elas a doutora Flávia, que está aqui conosco, pastor Bísio, pastor João Braga, farão parte desta conversa hoje, falando sobre acessibilidade e uma coisa muito importante, que são as famílias que recebem diagnóstico sobre um deficiente, sobre uma deficiência na família. Doutora Flávia hoje está aqui conosco e vai falar conosco um pouco sobre como que se dá quando uma família recebe um diagnóstico. O que é a sua função, né, psicoterapeuta, doutora Flávia? Como que ajuda essa família, né, a passar por essas informações, esses diagnósticos? A família, quando tem uma gestante, né, a esposa fica grávida, então há muitas expectativas, há muitos sonhos, né, muitos planos para aquela criança que vai nascer. Então, quando ela recebe um diagnóstico de alguma deficiência naquela criança, há muitas emoções ali envolvidas, né? Tem uma frustração diante de todos esses planos e essas expectativas que foram criadas. Tem uma surpresa, né? Uma insegurança, uma ansiedade. Será que eu vou saber cuidar dessa criança? Será que eu vou conseguir dar a ela o que ela precisa, o que ela necessita? Será que vamos ser bons pais? Né? Existe também o sentimento de culpa, principalmente da mãe, muitas vezes de achar que ela é a culpada por ter acontecido aquela necessidade, aquela deficiência. Então, ao mesmo tempo que ela ama aquela criança, ela quer dar o melhor para aquela criança, vem também junto esses outros sentimentos, né, que acabam trazendo sofrimento, acabam sendo desafios para aquela família. Então, a ajuda psicológica, ela ajuda muito, porque ela facilita para que aquela família, aqueles pais, os cuidadores, eles passem por esse processo de aceitação, dessa nova condição, dessa nova realidade, essa nova dinâmica que a família vai enfrentar. Então é um momento que as famílias têm para buscarem estratégias, para se adaptarem àquela realidade, para buscarem estratégias para cuidar da família como um todo. Porque além daquela criança que está chegando, que tem alguma necessidade, alguma limitação, existem os outros membros da família que também não podem ser esquecidos, né? Então, os outros irmãos, tem o casal que precisa cuidar dessa relação também. Então, esse apoio, esse suporte psicológico, ele facilita nessa adaptação a essa nova realidade. Doutora Flávia, uma dúvida minha, né? Esse diagnóstico vai vir de um profissional médico, não é isso? Acerca da deficiência da criança que está em gestação. O próprio médico ele já indica a família para procurar a terapia ou a família que deve procurar o terapeuta para poder aprender a lidar com essa nova situação? Existem casos que aquela necessidade, aquela deficiência, ela é diagnosticada já durante a gestação. Então o médico mesmo ele consegue já orientar a família, orientar sobre quais tratamentos aquela criança vai precisar, quais profissionais ela deve buscar. E existe também a família que, por sua iniciativa, por saber que existe ali uma condição que exige habilidades, que exige estímulos diferentes, mais intensos, né? Necessidades diferentes, então cabe a ela também buscar um neurologista, buscar um psiquiatra, um psicólogo, para que de uma forma global esse diagnóstico ele seja identificado, né? Ele seja dado, às vezes não foi na gestação, mas pode acontecer depois que a criança nasceu e aí, na observação, vendo que existem limitações, então a partir dali também a família pode procurar. Existe, no trabalho de acessibilidade, né, nós temos, assim, graças a Deus por isso, né, que o Senhor nos deu essa condição de termos agora nas redes sociais, por meio do WhatsApp, por meio do nosso site. Nós temos tido assim, um grande volume de pessoas por meio do e-mail e algumas dúvidas surgem. Dentre elas, buscam aonde
procurar recursos, recursos assim que possam atender quais os locais que essas famílias elas podem se dirigir para ter um atendimento assim especializado, dependendo da deficiência ou da necessidade do membro familiar. O que a senhora tem para nos falar sobre isso? Bom, o ideal é que a família procure primeiro um neurologista, procure primeiro um médico, para que ele dê esse diagnóstico, para que ele faça esses encaminhamentos, né? Então vai depender um pouco também do tipo de deficiência e de limitação, para definir aqueles profissionais que vão acompanhar e que vão ajudar aquela criança a se desenvolver o máximo que ela puder. Mas existem também as APAES, existem outras associações que as famílias podem buscar. Então as famílias podem verificar isso nas suas regiões, né, nas suas cidades. Muitas vezes tem associações específicas para aquela determinada deficiência, né, para aquele determinado transtorno. Então existem essas alternativas, né? Faculdades, algumas oferecem, por exemplo, psicodiagnóstico, oferece também a psicoterapia nas faculdades que têm o curso de psicologia. Então tem grupos, né? O próprio trabalho de acessibilidade tem grupos de TDAH, tem grupos de autismo. Então é um lugar que a família ela pode começar a participar ali. E aí as famílias se apoiam. As famílias tiram dúvidas, onde eu posso buscar esse recurso, onde eu posso buscar essa ajuda, o que eu devo fazer? Então, há uma troca de experiências que é muito rica, né? E ajuda bastante nessa dinâmica. O que acontece, posso só fazer um complemento? Nessa fase do luto, né, que a literatura trata muito assim, né? Que a família passa, muitas famílias, então, fica com essa barreira, né, doutora? E acaba colocando essa barreira e trava e não busca essa ajuda médica, né? E retarda essa ajuda médica que só é prejudicial para aquela criança, para o desenvolvimento daquela criança, né? Qual seja a deficiência ou o transtorno. Então isso é uma questão ainda muito forte, não é? Das pessoas retardarem para buscar essa ajuda médica, não é? Porque talvez há sentimento de decepção, essa questão, né, que a literatura chama de esse luto até vencê-lo, muitas vezes pode ser muito tardio. Isso é um ponto muito importante, eu vejo também. É verdade, é extremamente importante, porque além dessa demora em aceitar, existem também aqueles que não aceitam. Então eles perdem muitas oportunidades de desenvolverem aquela criança, né? Principalmente no início. Se a pessoa vai procurar uma ajuda com 5 anos, ela perdeu 5 anos de estimulação, 5 anos de tratamentos, que poderiam ajudar muito aquela criança a se desenvolver, ganhar autonomia, né? Dentro das suas limitações, é buscar desenvolver o máximo possível. E não aceitar aquela condição prejudica, né? Então nós temos que ser humildes, né? Nós temos que olhar para aquilo que nós temos, para aquilo que o Senhor nos deu, para os nossos recursos, buscar ajuda e fazer o melhor que nós podemos, né? E essa aceitação, ela faz muita diferença para esse desenvolvimento da criança. Nós estamos aqui hoje com o pastor João Braga, o pastor Biso. O pastor Biso nos deu essa oportunidade de estar aqui hoje, ele está visitando, está aqui no estado, né, pastor? Tem nos ajudado muito. E o pastor Biso e o pastor João Braga, por serem pastores, têm muitas experiências com membros que chegam nas igrejas, né? E com alguma deficiência, às vezes, aparente. Doutora Flávia, essas crianças que os pais não aceitam, né? Ou não querem, não buscam, mas a senhora, até por ser profissional da área, a senhora já percebe isso. Já aconteceu alguma situação dessa de a senhora até ter vontade de orientar uma família? Já aconteceu assim? E como foi a receptividade dessa família, né? Na igreja, assim, às vezes nós observamos, mas eu particularmente, eu evito de falar. Sim. Porque muitas vezes não tem uma aceitação, ou pode a pessoa receber de uma forma ruim, né? Como Sim. se nós quiséssemos interferir na vida deles, mas é nítido, assim,
crianças que têm um desenvolvimento, às vezes atrasado, né? Um comportamento atípico. Então, as mães, elas às vezes não querem ver. Então, não, daqui a pouco vai desenvolver, é o tempo da criança, né? Sim. Esse é o tempo da criança, ele é aceito dentro de um limite, né? Existem os marcos do desenvolvimento. Dentro ali daquele período é aceitável. Então, a criança ela pode aprender a andar um pouquinho antes de um ano e pouco, tá tudo bem. Mas se ela der 3 anos, 4 anos, ela não conseguiu andar, passou já dessa faixa, né, que a gente chama, né, das crianças típicas, né? Então, às vezes a gente observa, mas é importante que os pais se conscientizem disso. Observem seus filhos, estudem, busquem informação. Tem tantas informações hoje disponíveis, né? Principalmente no grupo da acessibilidade. Tem cursos, tem vídeos, tem assim, uma riqueza de informações para que as famílias possam se conscientizar e agir da forma adequada, né, para aquela criança. Nós tivemos um caso lá no Rio de Janeiro de uma família que tinha um filho que ele teve paralisia cerebral. Por causa do nascimento, faltou oxigenação no cérebro, então ele não andava, ele não falava e ficava numa cadeira de rodas, né? Aquelas cadeiras que você tem até que encostar a cabeça da pessoa. E ele já devia ter seus 16, 17 anos. E quando nós tomamos conhecimento daquela família, começamos a pedir para trazer o rapaz para a igreja e aos poucos fomos percebendo que ele não falava e não andava, mas que ele entendia tudo que nós estávamos falando. Nós começamos a preparar aquele rapaz, perguntamos a ele sobre batismo. Ele abriu um sorriso muito grande, dando como resposta de que ele estava entendendo e gostaria. E aí nós fomos e passamos para ele algumas doutrinas básicas da salvação, o perdão do pecado pelo sangue de Jesus, a igreja como corpo de Cristo. E chegando o batismo, consultamos ao Senhor, o Senhor confirmou que era para aquele rapaz se batizar. Nós levamos ele à beira da piscina, o pai dele tirou ele da cadeira. Eu queria ter filmado o rosto daquele rapaz naquele momento. A alegria, o rosto né? dele brilhava, ele estava iluminado de alegria de estar sendo batizado. Apesar de nunca ter falado uma palavra, apesar de não andar, de não conseguir andar sozinho, se colocar de pé, mas a mente dele e a alma dele tiveram uma experiência com o Senhor e ele se batizou e ficou muito feliz naquele batismo. É o que a doutora estava falando para nós, né? A gente ajudar a família a entender isso. Eu me lembro que a mãe tinha um pouquinho de preocupação, de não mexer muito e tudo mais. O pai já era um pouco mais, não, eu quero trazer, eu quero que ele participe. E ao final nós vimos que a ajuda da igreja fez com que aquele rapaz chegasse a uma experiência que talvez ele nunca tivesse chegado se a gente não tivesse próximo a ele para perceber que ele tinha condições de realmente passar pelas águas do batismo. E foi uma grande bênção para a igreja toda ver aquele rapaz se batizando, glorificando ao Senhor. Mesmo com aquela deficiência dele, a alma dele estava pronta para receber Jesus. Amém. Cognitivo preservado, isso é muito comum, né? E dentro disso, Leonice, dessa conversa, irmãos, nós tivemos esses dias um encontro, assim, uma conversa sobre acessibilidade na igreja. O Senhor deu um dom que naquele dia ia libertar uma mãe que ela não tinha essa coragem de enfrentar essa questão com o filho. E foi o seminário, transcorreu, trouxemos ali algumas explicações e ao final uma mãe veio nos procurar, que ela recebeu uma libertação naquele dia. Talvez alguma que está assistindo nós aqui, né? Essa questão, esse medo às vezes de enfrentar essa... Não, nós temos o Senhor que vai à frente, que cuida. Então esse acolhimento é muito importante para esse filho, para essa mãe e no nosso meio, nas nossas igrejas, nós temos esse cuidado também com esse tipo de pessoas, com esse tipo de assistência também, creio que seja muito importante. É a base desse trabalho de acessibilidade. Eu posso só dar um complemento? Sim, claro. Nós falamos daquelas famílias que às vezes têm dificuldade de aceitar o diagnóstico, né? E por isso perdem oportunidade de desenvolver aquela criança. Mas existe também o oposto disso. Aquelas famílias que recebem um diagnóstico e se abraçam o diagnóstico, se prendem a ele e começam a limitar demais a criança, né? Deixam de acreditar nela. Aquele excesso, né? Como se a criança não fosse capaz de fazer muitas coisas que com a estimulação e com o desenvolvimento, ela pode sim adquirir aquela capacidade. Então, é você entender aquela limitação e é você também pensar em estratégias e buscar
tratamentos para desenvolver, para que ela adquira o máximo possível de autonomia, né, para que ela possa cada vez mais adquirir habilidades e ter uma vida mais funcional, o máximo possível, né? Então essas duas situações acontecem. Tem uma dúvida ou uma pergunta, assim, que talvez seja até algumas pessoas tenham essa indagação. Vamos supor, uma família recebeu o diagnóstico, fez uma consulta, né, e foi detectado que aquela criança tem TDAH, né? Mas nós sabemos que, às vezes, uma deficiência, ela não vem sozinha, né? Às vezes a pessoa já nasce com uma condição, por exemplo, de autismo, Sim. mas não somente aquele diagnóstico. E nesses casos, assim, doutora, a família ela fica presa somente àquele tratamento ou é aconselhável buscar outros profissionais? Uhum. O diagnóstico ele tem a função principal de dar caminhos para o que a família precisa fazer para melhorar ao máximo a vida daquela criança, né? Então, independente de qual diagnóstico seja, se existe uma comorbidade ou não, com aquele diagnóstico, com aquela orientação do médico, de outros profissionais, a família, então, vai ajudando aquela criança. Então, ainda que exista mais de uma limitação, né? Mais de um tipo de deficiência, o importante é esse caminho para que exista o tratamento adequado, existam os estímulos adequados para a criança dentro da condição dela. E aí, com o tempo, vai aperfeiçoando, né? Vai se descobrindo, porque sabemos que o autismo, por exemplo, tem muitos estudos e ainda está em estudos, né? Cada dia se descobrem mais algumas informações, né? E é bom, né, que os pais estejam atentos a a importância. Sentiu alguma coisa? Eu ouvi falar e realmente já me falaram que sim, os pais, 90% dos pais nunca estão errados, né, do diagnóstico. Porque, o que a senhora fala disso, doutora? Fale para nós aí, a senhora que tem mais conhecimento, ou seja, a mãe, ela percebe primeiro, né, se o filho tem algum diagnóstico assim, ter ocorrido isso dos pais, da mãe, chegar para a senhora e falando, olha, eu percebo isso, esse diagnóstico. Os pais são os que estão ali observando o tempo todo a criança, né? Então, eles têm a maior parte das informações para passar para um profissional, para dizer, olha, eu estou suspeitando disso. Porque hoje em dia, como todo mundo tem acesso a informações, então, às vezes, é uma característica ou outra, então é autista, então é TDAH. Então, os pais, eles vão tentando identificar se tem algum problema ali, mas eles são a maior fonte de informações para se chegar ao diagnóstico, né? Além da parte que pode ser avaliada, motora, cognitiva, isso tem testes, né? Tem alguns recursos para avaliar, mas a observação, o dia a dia, o comportamento, as reações, né, as capacidades daquela criança é a maior fonte de informação e que vai realmente direcionar esse diagnóstico. É fundamental, né? Porque muitas pessoas, hoje tem acontecido muito isso, pegam o diagnóstico como um rótulo, né? Isso é muito perigoso. Ou o contrário, já vem assim, eu não posso fazer nada para essa criança, já vi isso em escola, às vezes até alguma professora da igreja, porque ela não tem diagnóstico. Mas eu preciso, o que ela me responde? O melhor diagnóstico é esse, né? Como a doutora disse, o diagnóstico médico, o encaminhamento médico, mas e nesse dia a dia, né? Ele lê, ele não lê, ele é verbal, ele não é verbal, ele é sinalizado, se ele é surdo, ele não é sinalizado, ele é oralizado. São tantas respostas que esse convívio vai nos dando, e esse é um material riquíssimo para esse trabalho, né, do ensino da palavra de Deus, da integração dessa pessoa à igreja, de auxiliar essa família, mostrar para aquela família também, olha, tem essas capacidades, porque às vezes a família acaba não percebendo também, por outro lado, porque essa observação muitas vezes ela está em um outro plano também, muito do emocional, né, muito da subjetividade, então há muitas questões. Então o diagnóstico sempre, eu acho que é um assunto assim, bem, hoje bastante discutido, né? As pessoas até, parece
vulgarizando um pouco até isso, né? Agora diagnóstico para tudo, né? A gente vê até a mídia muitas vezes brincando com isso. É uma questão, assim, séria, né? Que a gente precisa conversar bastante sobre isso, sem dúvida. E olha, estamos aqui, né? Nesta roda de conversa. E quanto assunto, quantas coisas, poucas, né? Mas informações preciosas para vocês que estão em casa, que estão nos assistindo. É uma oportunidade, né, de falarmos sobre esses assuntos, muitas vezes até desconhecido por alguns. E nós teremos mais esse. Doutora Flávia virá aqui umas outras vezes, pastor Biso também. Hoje tivemos esse tesouro de informações que cada pecinha que foi tirada, né, são preciosas para nós. E eu quero agradecer doutora Flávia, a sua presença, pastor Biso também, pastor João Batista, a menos que os senhores queiram falar mais alguma coisa. Porque agora nós ainda não terminamos o programa. Nós agora teremos um momento de Libras. Olha que maravilhoso. Nós estamos aqui neste programa e sempre tem uns minutinhos em que nós aprendemos cada vez mais. Neste programa hoje nós vamos aprender aquilo que as palavras, o que os jovens utilizam como evangelização, seminários, aquilo que os jovens têm utilizado para levar a palavra do Senhor, para realizar a obra do Senhor. E a Helena, a intérprete Helena, estará conosco. Nesses momentos, nós estaremos aqui participando e aprendendo um pouquinho mais com a Helena. Helena, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Leonice, a paz do Senhor aos nossos pastores presentes hoje, a doutora Flávia e a você que nos acompanha agora nesse programa. Quantos ensinos maravilhosos até agora e nós vamos continuar. Vamos aprender Libras? Sim, hoje o nosso foco é o mês. Vamos lembrar o sinal de mês? Mês de abril. Olha o sinal de abril. Por que será que abril é assim? Tiradentes morreu, então ele morreu aqui enforcadinho. Não precisa fazer a carinha de enforcado, tá? A gente vai fazer só o abril. E no mês de abril, a Igreja Maranata tem o foco para os nossos jovens. Olha aqui o sinal de jovem. Vamos falar que você está me assistindo aí de bracinho cruzado? Descruza aí, vamos copiar os sinais para a gente aprender a conseguir dar assistência aos nossos surdos, a fazer um convite. Vamos lembrar o sinal de convite? Nós podemos fazer com a mão em P, puxando para dentro, ou com a mãozinha aberta, acho que é mais fácil, né? Lembrando que Libras, o sinal de Libras, é a língua brasileira de sinais e acontece o regionalismo. Cada região pode ter um sinal, uma variação típica. Então, nós estamos ensinando o que usamos aqui no Espírito Santo, tá? Se você conhece algum sinal diferente do que a gente está falando aqui, pode nos mandar, vai ser muito bem-vinda a sua contribuição. Mas vamos lá aprender um pouquinho, sinal de aprender um pouquinho mais para a gente conseguir dar assistência aos nossos jovens. O que nós temos para a programação dos nossos jovens? Reuniões. Olha aqui, as duas mãos em R saindo da boca e a gente vai fazer um círculo fechando aqui na frente. Vamos fazer? Sinal de reunião. Reunião de jovem. As nossas igrejas têm essa programação. Costuma ser aos sábados. Olha o sinal de sábado. Às vezes é um horário de 6 horas. Mas cada igreja, cada região vai ter a sua. Mas nós temos os nossos cultos aos domingos. Olha o sinal de domingo e o sinal de culto. É uma configuração de mão em D e a outra fechando aqui em C. Nós vamos girar a mão, Começa na frente para você e vai finalizar na frente do D, Culto. Esse é o sinal de culto. Então, você pode convidar um jovem para participar de um culto conosco. O que mais nós temos de programação para os jovens?
Nós temos o programa nos dias da minha mocidade. Então, nós vamos fazer aqui, ó, o período, os dias da minha mocidade. Nós temos o programa Evangelho Sem Fronteiras. Então, aqui é o sinal de Evangelho. Limite, ó, a mão batendo, não vai passar, ó. Tá limitado aqui. Limite, e esse é o sinal de não tem. O sinal de não ter. Então, Evangelho Sem Fronteira. Nós temos também o Semente Preciosa. E aí passa a mão e termina em P. Faz um copinho com uma mão. Na outra é como se a gente fosse jogar uma sementinha. A gente joga e finaliza com a configuração da mão em P. Então, Semente Preciosa. Quantos programas, ó, diferentes, maravilhosos para os nossos jovens. Agora você já consegue convidar um jovem para vir à igreja Maranata. Lembrando que o M não encosta na mãozinha, porque a segunda vinda de Jesus ele não vai vir à terra. E para finalizar, nós vamos falar um texto que está em 1 João, a epístola 1 João, capítulo 2, versículo 14. Nós vamos começar da parte B. Eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Vamos aprender um pouquinho rapidamente desse texto? Eu escrevi. Esse aqui é fácil, né? A gente fala, ó, escreve, né? Com nós ouvintes estamos acostumados a fazer assim. Então, escreve. Escrevi para quem? Para os jovens. Por quê? Os jovens. Ó o sinal de forte aqui, ó. A gente começa com a mão em V no nariz e fecha em S. Forte. Por que o jovem é forte? A força está no braço? O jovem é forte? Também, né? Mais resistente. Mas a palavra do Senhor não dá esse sentido. Nós somos fortes porque a palavra de Deus está dentro de nós, ó. A palavra de Deus, então a Bíblia, que é o livro, a palavra de Deus está em vós. Por isso, a gente pode colocar o por isso, né? Já venceu, ao sinal de vencer, de vitória aqui, ó, de vencer. Nós vamos fazer uma mão em L e a outra vai vir puxando e subir em S. Nós vencemos quem? O inimigo. Ó, a mão em C aqui na têmpora. Glória a Deus, né, jovens? Sois fortes porque a palavra de Deus está em vós. Resisti ao inimigo e ele, ó, fugirá de vós. Somente com a palavra de Deus, a força, ela vem para conseguir a vitória. Glória a Deus. Muito obrigada, Leonice, aos irmãos presentes, a você que ficou conosco até agora e aguardamos para o nosso próximo encontro para aprendermos um pouquinho mais de Libras e conseguirmos dar assistência aos nossos irmãos surdos. A todos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, Leonice. A paz do Senhor, Helena. Um prazer tê-la conosco novamente, essas informações maravilhosas. E, mais uma vez, nós queremos agradecer a doutora Flávia, pastor Bísio, pastor João, por estarem aqui conosco neste programa. E não deixe de nos acompanhar, não deixe de participar conosco. Olhem o nosso site, nós inclusive estamos passando aqui o QR Code para que vocês possam estar acessando. Nós temos o Instagram, as redes sociais da acessibilidade, onde semanalmente nós temos postado informações importantíssimas. Acompanhem, esteja conosco. Obrigada pela participação de vocês, que é tudo para nós, e a paz do Senhor.